Amigos, meus irmãos, Deus tem uma palavra para você nesta manhã, tá bom? Eu quero aqui deixar em Tiago, capítulo 5, versículo 13, para a nossa meditação, nosso elevo espiritual. Diz assim a palavra do Senhor na parte A: está alguém aflito entre vós, ou está alguém entre vós aflito? Ore. Estará alguém contente? Cante louvores. Mas a parte A diz assim: está alguém aflito entre vós? Ore, tá bom? Então o Tiago, escrevendo aqui nessa epístola, capítulo 5, versículo de número 13, né? Tá dizendo que se está alguém aflito, você deve orar. Esta pessoa pode estar na sua casa, ainda que na pandemia não é fácil, né, ter alguém em casa, mas pode estar na igreja, pode estar em algum momento passando aflições. Esta pessoa precisa de oração. E quem que Deus vai usar? Deus vai usar aqueles que estão em contínua convicção e perseverança, estão ligados a Ele. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar em todo tempo, em toda oração e súplica. Efésios capítulo 6 e versículo 18, tá? Então, o que é aflição? Aflição no grego significa sofrimento, angústia, opressão, perturbação, deturpação. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse que venceu o mundo, Jesus venceu as aflições e nos deu esperança que nós possamos vencer o mundo. No mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus diz que nós temos três inimigos. O nosso inimigo é o mundo, que traz aflição. O nosso inimigo é o próprio diabo, ele é o nosso inimigo, que tenta nos enganar, que tenta nos acusar. E o nosso inimigo também é a carne, são os desejos carnais, que nos faz andar em vontade para cuidar do nosso bem-estar. É nosso corpo que quer sombra e água fresca e quer destruir a si mesmo. Então nós não podemos andar na carne. Romanos 8:1 diz que nós não teríamos condenação alguma se não andar na carne, mas andar segundo o Espírito, andar na presença de Deus. Então o assunto não é andar, mas o assunto aqui é você vencer as aflições. Vencer as aflições com as poderosas armas. Eu já citei uma arma poderosíssima para você vencer as aflições, que é a oração. Orar em todo tempo, com toda oração e súplica. Orar significa estar ligado com Deus, é dialogar com Deus, com oração e súplica. A súplica é uma oração contínua, oração e súplica no Espírito. Efésios 6, versículo 18. Oração e súplica no Espírito, orando em todo o tempo, mas que esta oração tenha perseverança. Perseverar em buscar ao Senhor, orando uns pelos outros. Aqui, Tiago 5, versículo 13, fala que devemos orar pelos que estão entre nós, aqueles que estão aflitos, estão angustiados, sofrendo. Certa feita, Davi estava dessa forma. Davi estava passando um sofrimento físico e um sofrimento emocional, e o seu espiritual estava em pecado. Então ele precisava pedir a Deus. Lá no Salmo 25 ele faz 12 pedidos, mas eu quero compartilhar aqui com você o versículo 18. No versículo 18, Davi faz 3 pedidos. Só no versículo 18 ele ora para que o Senhor olhe para a sua dor, e ele diz: Deus, olhe a minha aflição, olhe a minha dor
e perdoa os meus pecados. Os 3 pedidos do versículo 18 do Salmo 25, ele diz, olha a minha aflição, olha a minha dor e perdoa os meus pecados. Então, falando sobre a aflição, Davi estava aflito. A opressão emocional, social, a opressão nacional, isso tudo é aflição. A opressão natural, a aflição espiritual, que tange tanto o lado físico como o lado espiritual. Então Davi precisava recorrer em Deus. Davi sabia que Deus ouvia a sua oração. Assim como você também acredita, você confia no Senhor teu Deus, que Ele pode te ouvir. No Salmo 34, versículo 9, versículo 10, diz que os filhos dos leões passam necessidade, sofrem fome, mas os que confiam no Senhor serão protegidos. Aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Então é como se você confiar no leão, que é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. O leão é a tipologia, bíblica, que representa o rei, aquele que governa, aquele que dá ordem, aquele que protege, aquele que ampara, aquele que auxilia. Então o rei Jesus Cristo, que é rei dos reis e é Senhor dos senhores, ele não vai deixar você ficar doente, entristecido, minando as suas forças diante desta pandemia, diante desta angústia emocional, desse sofrimento psicológico, psicossomático, que tenta te neutralizar. Mas o Senhor está dizendo que é importante recorrer a Ele, assim como Davi recorreu. Davi buscou o Senhor. Se você buscar, você vai ser auxiliado. A Bíblia Sagrada também vai dizer que o Senhor, lá no Salmo 28, versículo de número 7, é um auxílio. O Senhor é um socorro, como lá no Salmo 46, é um socorro bem presente na hora da aflição, na hora da angústia, Ele é bem presente. O Senhor quebra o arco, Ele corta a lança, queima os carros no fogo, para que nós possamos saber que Ele é Deus, Ele é o Senhor Deus de Abraão, Ele é o Senhor Deus de Isaac, Ele é o Senhor Deus de Jacó, Ele é o Senhor Deus de Davi, Ele é o Senhor Deus que capacita, que auxilia, que nos leva à direção correta da vida. Então, se você está aflito, recorre ao Senhor teu Deus. Busque ao Senhor teu Deus. Ele não vai deixar você entristecido. Davi sabia lá no 2 Crônicas 7,14 que Deus ouvia a oração que era feita naquele lugar. Davi sabia que através da oração você tinha contato com Deus, você tinha ligação com Deus. Através da oração, Deus curava suas feridas, Deus curava as suas dores físicas, emocionais, a sua aflição. Através da oração, Deus estaria ouvindo e sarando a sua terra, estaria sarando a sua vida. Então, meu querido, amado irmão, está alguém aflito entre nós, vamos orar. Eu sei que você ora em todo o tempo, como a primeira arma poderosa aí para o militante do Senhor, para aquele que está no bom combate, aquele que está na luta. Então ele ora em todo o tempo, não é somente na casa de Deus, não é somente entre os membros da congregação, entre os pastores, obreiros, não. Você ora em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Senhor. Neemias capítulo 4, versículo de número 21, diz que ali o soldado que for chamado por Deus, que o Senhor alistou na guerra, ele deveria estar com a sua lança ali, tanto na subida da alva, quanto no sair das estrelas, como se ele passasse a madrugada, a noite toda em vigilância. Para você sair dessa dor, dessa luta, dessa aflição, você precisa estar em vigilância. Até porque nós não sabemos o dia e a hora da vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo. Pode ser numa noite ou pode ser no amanhecer,
pode ser no amanhã, pode ser hoje, pode ser agora, né? Então nós não sabemos o momento. O Senhor nos diz que devemos vigiar, porque nós somos soldados de guerra. Diz a Bíblia lá em Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que nós estamos militando a boa milícia da fé, a boa obra, porque o Senhor é o que nos alistou a esta guerra. E a guerra que eu e você enfrenta, diz a Bíblia que essa guerra não é carnal, essa guerra é uma guerra espiritual. A aflição, ela é espiritual. Então Davi, ele procurou lutar, ele procurou vencer, mas ele procurou de forma correta, e ele procurou a Deus. Os homens não poderiam fazer nada por ele, a não ser o próprio Senhor, o próprio Deus. Mas eu quero dizer aqui para você, as armas que combatem as aflições, a primeira nós já falamos, que é a oração. Outra arma poderosíssima para combater esta aflição da sua vida está registrada em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, ou seja, eles venceram pelo sangue de Jesus. Você quer vencer essa aflição? Vença pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus Cristo que vai perdoar, que vai tirar, vai lavar de todo o pecado. Ele vai tirar este mal da sua vida. Davi precisava ser perdoado. Davi precisava receber o perdão de Deus. Davi precisava sair daquela aflição, daquela angústia. Davi precisava socializar novamente. Precisava estar no meio do teu povo. E imagina uma pessoa que está em pecado, ela se isola, ela some. É como Adão, que fica se auto-justificando no meio do jardim. Mas o Senhor está vendo todas as coisas. Não adianta fugir de Deus. O que é importante fazer é fazer como Davi fez, é aproximar de Deus, é chegar até Deus, e Ele perdoa, porque Ele está sempre no controle de todas as coisas. A única coisa que Deus quer de nós é que nós nos arrependemos, que nós cheguemos até Ele. E diz a Bíblia: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Se você chegar até Ele nesta hora, meu querido, Ele vai chegar até você. Então vença através da oração, vença através do sangue de Jesus, vença através do nome de Jesus. Marcos capítulo de número 16, versículo 17 e 18. Os sinais seguiriam aqueles que creem, porque em o nome de Jesus, vença através do nome de Jesus, e o nome de Jesus fará você colocar a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Através do nome de Jesus, você falará novas línguas. Através do nome de Jesus, você colocará uma mão sobre os enfermos, você intercederá pelo aquele que está aflito, e ele ficará curado, porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes, é o nome reconhecido no céu e no inferno, é o nome que é temido por todos os reis, povos, tribos e nações. É o nome poderoso de Jesus que você vai vencer essas aflições. É uma arma poderosa. Receba essa arma poderosa, a oração. Receba o sangue de Jesus na tua vida. Receba o nome de Jesus Cristo, que tem poder para desfazer todas as ciladas do inimigo. Eu quero encerrar aqui que a quarta e última arma poderosa, uma arma espiritual para combater todas as aflições, é a palavra de Deus. Através da palavra de Deus você vai ter fortaleza para defender e para atacar. Diz a Bíblia que lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus na tua vida, todos os dias, você meditando, você se fortalecendo nela, porque você vai ouvir essa palavra vindo de Deus. Ela é a palavra de Deus para entrar no teu coração, assim como Davi fez. Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar, para não errar, para não viver aflito. E eu guardei esta palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus.
Então receba, meu querido, meu amigo, meus familiares, meus irmãos. Deus abençoe você e você possa sair desta aflição, desta angústia, no nome de Jesus, pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus e pela oração e súplica no Espírito.